Você é engenheiro? Quais valores você vê no seu trabalho? Com o que você sonha? Nos perguntamos continuamente: quais são os valores que devemos criar? Quais são os sonhos que devemos perseguir? Alguns necessitavam de um caminho seguro. Então nós decidimos ser este lugar. 110 países com distribuição. Criamos uma tecnologia para conectar as pessoas ao redor do mundo, promovendo uma ponte em caminho à felicidade. Dedicamos nossos esforços para aplicar a nossa tecnologia na sua vida diária, sempre focando em ir um passo adiante. Sempre inovamos nossa tecnologia com foco em vocês e na sua felicidade. Nossa tecnologia está profundamente ligada no seu dia a dia. Nossa tecnologia dá ao seu trabalho um toque de excelência. Pode ser vista através do design de uma das estruturas mais magníficas do mundo. Engenheiros de todo o mundo estão criando um novo valor através de Midas Software. Mais de 110 países na América. Sempre temos sonhado e visualizado o futuro. Nossos sonhos consistem em mudar o mundo e melhorar a sua qualidade de vida. Estes sonhos são a razão pela qual temos seguido adiante sempre. Primeiro, é alguém que faz do mundo um lugar melhor. Sempre inovamos e mudamos o mundo. Nós somos os engenheiros que fazem isto possível. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um espaço de conhecimento da empresa de software Midas. Para as pessoas da América Latina e do Brasil que estão conosco hoje, sejam bem-vindos. Farei uma breve apresentação da empresa para aqueles que estão conosco pela primeira vez. Somos uma empresa de desenvolvimento de software fundada na Coreia do Sul há mais de 30 anos. Atualmente somos líderes na Ásia nas áreas de pontes, prédios e geotecnia. E temos mais de 700 funcionários em todo o mundo. Esta é a nossa rede global, estamos em 120 países com 10 escritórios regionais. Temos mais de 22 mil usuários, mais de 700 usuários na América Latina. Esses são os programas que distribuímos atualmente nesta região. O programa para pontes, umidade civil, o programa para edificações, umidade e o programa para projetos geotécnicos avançados, umidade e SNX. Aqui gostaria de compartilhar com vocês alguns escritórios e clientes importantes que trabalham em seus projetos conosco. Também deixo meu contato, caso queiram ficar atentos a esse tipo de eventos ou se quiser ter uma sessão personalizada conosco para saber mais sobre o software. Compartilhe nosso site e redes sociais para que possam nos seguir. O webinar de hoje será apresentado por Jonathan Tabajará. Esse webinar fala sobre o processo de modelagem tridimensional não linear de um pavimento ferroviário no Midas e SNX, com foco na representação das diferentes camadas do sistema da via permanente e na aplicação de carregamentos.
quero agradecer ao Muniz Espada pelo apoio na elaboração deste webinar e a vocês pela participação. Muito obrigado e vamos começar. Olá, uma boa noite a todos. Eu me chamo Jonathan de Brito e hoje eu vou apresentar para vocês o webinar intitulado Modelagem de Pavimento Ferroviário no GTS NX. Eu sou engenheiro civil, eu sou mestre em geotecnia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu possuo 5 anos de experiência dentro da Muniz Espada nessa parte de modelagem de pavimento ferroviário, além de outros projetos envolvendo parte de contenções, taludes, fundações. Esse projeto do webinar, ele foi um desenvolvimento conjunto entre a empresa Midas e a Muniz Espada Engenheiros Consultores. Inicialmente, eu gostaria de trazer para vocês um pouco a respeito da Muniz Espada. A Muniz Espada Engenheiros Consultores é uma empresa que foi constituída lá em 1996 e ela tem por objetivo a prestação de serviços voltados para a área de consultoria, projetos, estudos, gerenciamento e acompanhamento técnico de obras na área de engenharia geotécnica. A atuação da Muniz Espada ela já ocorreu em 11 países, sendo que aqui no Brasil essa atuação ela já aconteceu em 90% do território brasileiro. Agora, partindo para as áreas de atuação da Muniz Espada, a Muniz Espada como empresa ela atua em diversas áreas da engenharia geotécnica, na parte de estabilização e contenções de encostas, na parte de ferrovias, fundações, drenagens, geologia, escavações subterrâneas e túneis, barragens, parte de projetos de terraplanagem de pavimentos, estudos hidrológicos de drenagem ambiental e também na parte de cálculo estrutural. A Muniz Espada ela tem como seus sócios diretores o Luiz Francisco Muniz da Silva e o Jorge Luiz Gudeni Espada. O Luiz Francisco ele se formou em 1976 na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi mestre pela COP UFRJ em 1991 e concluiu seu doutorado em 2002, também pela COP UFRJ, com tese na área da mecânica dos pavimentos. Já o sócio Jorge Luiz Gudeni Espada, ele foi graduado na Escola de Engenharia da Universidade Gama Filho, em 1975. Ele é mestre em Ciências pela COP UFRJ em 1991 e em 2003 ele concluiu seu doutorado também na área da mecânica dos pavimentos ferroviários. A gente vai tratar agora um pouco da abordagem teórica mais atual da via, ou seja, uma parte conceitual do pavimento ferroviário. Então, o modelo que a gente utiliza para entender o pavimento ferroviário, ele é um modelo estrutural em que a gente tem a aplicação de carregamentos verticais. Aqui na imagem a gente pode observar pelos carregamentos Q1 e Q2. E os seus componentes, eles vão ser considerados separadamente. Ou seja, a gente vai fazer a análise do trilho, do dormente e sobre eles a gente vai ter um modelo em sistema de camadas. Cada uma dessas camadas, ela vai ter um parâmetro que a gente vai denominar aqui de módulo de resiliência. Além disso, a gente vai ter a atribuição de valores de coeficiente de Poisson. Então, essas camadas de lastro, sublastro e subleito, elas são estudadas como propriedades não lineares, para que a gente consiga determinar uma resposta elástica da estrutura da via. Para que a gente consiga obter esses valores de módulo de resiliência, a gente consegue extrair a partir de ensaios de laboratório e também de ensaios de campo. Então, o módulo de resiliência, na sua conceituação, ele é a relação entre as tensões transientes verticais e a deformação recuperável associada. Então, se a gente observar aqui, a gente tem um solo que ele vai sofrer a aplicação de um carregamento e, a partir daí, quando a gente conhece o estado de tensões e a gente mede as deformações daquele solo, naquele local,
A gente pode aplicar uma lei, que nesse caso seria a lei de Hooke generalizada, e a gente conseguiria extrair, a partir dessa lei, dessa relação entre tensão e deformação, a relação, o módulo de Young ou esse valor associado de módulo de resiliência. Entretanto, é comum, é de conhecimento, né, comum, que o solo ele não tem um comportamento linear. Muito pelo contrário, o solo ele tem um comportamento não linear. Então, para a gente conseguir extrair esse comportamento do solo, a gente precisa fazer alguns ensaios para conseguir obter essa relação não linear. E um desses ensaios de laboratório, é o ensaio de carga repetida. Então, esse ensaio de carga repetida, como está aqui representado na figura, ele vai permitir que a gente consiga determinar os valores do módulo de resiliência do solo para várias combinações de tensão, tanto σ3 quanto σ1. E a gente, para isso, vai utilizar um equipamento triaxial de carga repetida. A força que a gente vai aplicar, ela vai ser sempre de compressão. E ela vai ser sempre partindo de um valor zero até um valor máximo, e depois a gente vai diminuir esse valor dessa força, aguardando um pequeno intervalo de tempo para novamente repetir esse ciclo de aplicação de força. Esse contexto de aplicação de carga, ele visa tentar representar as condições de campo devido à passagem dos trens. Então, tanto esse tempo que a gente vai aplicar, né, quanto a amplitude do pulso, ela vai estar muito associada à velocidade do veículo que a gente vai estar querendo estudar e também à profundidade em que vão ser calculadas essas tensões e assim a gente obter as deformações produzidas por essas cargas. Então, qual que é a resposta gráfica, né, que esse ensaio ele traz para a gente? Depois de um número determinado lá de ciclos, né, para essa carga, essa força que vai estar atuando, a deformação ela vai acontecer de forma praticamente recuperável, toda recuperável. E ela vai ser proporcional ao carregamento. Então a gente pode observar nesse gráfico aqui como é que esse comportamento ele é retratado. No estágio inicial, a gente vai ter a aplicação dos carregamentos e a gente vai verificar nessa fase uma considerável deformação permanente. Essa fase inicial ela é chamada de fase de condicionamento. E com o acréscimo do número de repetições, essa deformação plástica ela vai reduzindo até ali até mais ou menos 100, 200 repetições, onde essa deformação ela vai ser praticamente recuperável. Então, a partir daí, a gente consegue extrair o parâmetro do módulo resiliente do solo. Então, de forma geral, a partir desse resultado do ensaio, a gente consegue extrair o valor do MR, onde a gente vai ter a tensão desviadora, que vai ser a diferença entre σ1 e σ3 aplicado no meu carregamento, no meu ensaio triaxial, e a gente vai ter as deformações resilientes axiais verticais, medidas em laboratório. E a partir dessa relação, a gente consegue calcular o valor do módulo resiliente do solo. Uma outra metodologia para a gente conseguir extrair o valor do MR é por meio de um ensaio de campo chamado de ensaio DCP. A sigla DCP, na tradução para o português, ela trata como cone de penetração dinâmica. Então a gente tem aqui alguns dados técnicos a respeito desse ensaio. Essa medição ela é feita até 1 metro de profundidade. A gente tem uma haste que ela vai ter um diâmetro de 16 milímetros. O cone dessa haste ele vai ser de 20 milímetros, conforme aqui nessa imagem. E esse ângulo desse cone ele vai variar. Ele pode ser de 30 ou de 60 graus. Sob essa haste, a gente vai ter um martelo que ele vai ter um peso de 8 kg. E ele vai cair, esse martelo, a uma altura de 57,5 centímetros. A norma que vai reger todas as classificações,
todas as normativas, né, para esse ensaio é a STM-D 695103. Desse ensaio, a gente consegue extrair um gráfico onde a gente vai relacionar a penetração acumulada pelo número de golpes. Então, para cada penetração, a gente vai anotar o golpe, para cada golpe, na verdade, a gente vai anotar a penetração associada. Então, a gente determina esse gráfico, que é uma relação, né, entre a penetração acumulada e o número de golpes. E a partir desse gráfico, a gente pode observar variações no comportamento dele por meio de retas. E essas retas elas vão ser traduzidas pelo índice de penetração DN, que vai representar que para cada variação dessa curva em retas, a gente vai ter um comportamento diferente do material. Aqui eu consigo mostrar para vocês uma relação gráfica, onde as medições de campo elas foram realizadas, traduzidas aqui por meio desses pontos. E para cada reta formada aqui, a gente tem um comportamento diferente do material em campo. E a gente consegue extrair esse índice de penetração DN. Então, quando essa reta muda de curvatura, isso quer dizer em campo que a gente teve uma mudança de material naquela região. E isso pode ser traduzido, se a gente observasse por uma seção transversal, por uma diferença de camadas lá no nosso pavimento ferroviário. Então, alguns autores eles propuseram algumas relações entre o valor do módulo resiliente e esse valor de DN. Então, é interessante aqui observar que para cada autor é sensato, a partir da análise do engenheiro, verificar qual dessa relação ela é mais aderente ao tipo de solo da região que está sendo estudada e assim poder escolher bem qual que é a relação que vai ser adotada nesse caso. O DN ele também pode estar associado ao valor de CBR desse material. Então, alguns outros autores também propuseram correlações para poder classificar, fazer essa relação entre o DN e o CBR. Agora, partindo para a parte de modelagem no MIDA GTS NX, vamos iniciar validando uma seção transversal, onde a gente vai ter os seguintes elementos dessa seção. A gente vai ter uma ferrovia com uma bitola larga, com 1,60 m de espaçamento entre trilhos. O trilho adotado nesse modelo ele vai ser um trilho TR-68. O dormente desse modelo vai ser um dormente de madeira com 2,80 m por 0,24 m e 0,17 de altura. Esses dormentes eles vão estar espaçados a cada 0,54 metros. Nesse nosso modelo, a gente vai ter apenas uma camada de subleito, tá? E a espessura do lastro aqui, ela vai ser de 35 centímetros abaixo do nosso dormente, da base do dormente. Já levando em consideração os carregamentos, a gente vai considerar nesse exemplo que a carga nominal aplicada por um trem ela vai ser de 32,5 toneladas-força por eixo. A gente vai ter um eixo de locomotiva com 2 rodas, tá? Então aqui nessa figura eu trago o exemplo da aplicação das cargas. A gente vai ter 2 locomotivas associadas, sendo esse o pior cenário, mas a gente vai fazer uma análise por meio de simetria. Então a gente vai fazer uma simetria desse pavimento, desse carregamento bem na divisa entre essas duas locomotivas. A AREMA ela traz para a gente que há um aumento devido a esses carregamentos induzidos pelo efeito do movimento dos trens. Para a gente levar em consideração esse efeito do movimento dos trens, a AREMA ela recomenda utilizar um coeficiente de impacto, classificado aqui nessa formulação como CD. Então, esse coeficiente de impacto ele é uma relação que vai correlacionar, né, a velocidade do trem em km por hora e também vai relacionar o diâmetro da roda aqui em milímetros. Tá? Se a gente fosse levar em consideração que essas locomotivas elas vão ter uma velocidade máxima de 40 km por hora,
sendo o diâmetro da roda dessa locomotiva dado aqui em 1066,8 mm, a gente consegue extrair um coeficiente de impacto de 1,2. A partir desse coeficiente de impacto, a gente faz uma majoração das cargas nominais dos trens. Então, nesse cálculo aqui, eu trago justamente essa representação, onde a gente tem o 32,5, que é a carga nominal, multiplicado por um coeficiente de impacto. Então, a gente tem uma carga de 39 toneladas-força por eixo. Se a gente for pegar, considerando que cada eixo vai ter 2 rodas, a gente divide esse valor pela quantidade de rodas que a gente tem no eixo. Então, a gente chega num valor final aqui de 195 kN por roda, que será aplicado no nosso modelo lá no GTS. Aqui eu trago para vocês os parâmetros que vão ser utilizados para esses materiais, tá? Os parâmetros tanto de módulo de elasticidade, os parâmetros de módulo de resiliência, coeficiente de Poisson, peso específico, coesão, ângulo de atrito, para a gente poder fazer essa análise. Já para a malha de elementos finitos, para a discretização desses elementos, será considerados esses valores aqui. O trilho ele terá um valor de 5 centímetros, os elementos do trilho terão um valor de 5 centímetros, o dormente também será 5 centímetros, o lastro ele vai ter 10 centímetros e o subleito vai ter 50 centímetros. Agora vamos iniciar a nossa elaboração do modelo, que eu vou apresentar para vocês de forma mais dinâmica. Então, inicialmente, vamos abrir o arquivo GTSNX, o programa GTSNX, para poder realizar essa análise. Assim que o programa é aberto, nos é apresentada esta tela para iniciarmos a nossa modelagem. Então vamos clicar aqui para criar um novo arquivo e vamos dar inicialmente um título para o nosso projeto, botar o nome do engenheiro responsável e apresentar uma descrição desse projeto. E damos OK. Então nós temos aqui a nossa área de trabalho para iniciarmos o nosso modelo. Então vamos iniciar o modelo a partir da importação de um arquivo já pré-elaborado com os desenhos da geometria do pavimento ferroviário que será analisado. A gente faz isso por meio do comando import, onde a gente vai importar um arquivo DWG. Então, a partir dessa ferramenta com o formato DWG, a gente faz a modelagem de forma mais simplificada para poder conseguir importar o arquivo. A gente pode importar o arquivo de forma 2D ou 3D. Ao realizar a importação, a gente vai ter uma geometria apresentada na nossa tela. Nesse nosso modelo aqui, nós temos a geometria do pavimento que será analisado, onde a gente tem os trilhos, que a gente viu que serão trilhos TR-68, temos o dormente, que vai ser o dormente de madeira, com aquelas dimensões já especificadas anteriormente. Nós teremos o lastro e o nosso subleito apresentado aqui embaixo, com todas as medidas já pré-definidas anteriormente. A partir do nosso modelo simplificado que a gente fez a importação, a gente vai começar a trabalhar individualmente nas peças. Inicialmente, a gente trabalha com a peça do trilho. Então, vamos isolar o trilho para poder realizar essa análise. Para poder realizar a elaboração dessa peça, a gente primeiro precisa criar uma seção transversal e a gente utiliza o comando MakeFace. Com o comando MakeFace, a gente seleciona a geometria que deseja, atribui a uma determinada pasta e cria a superfície para os dois trilhos, conforme apresentada aqui para vocês. A partir da superfície que foi criada, a gente precisa criar o sólido associado a essa superfície. Para isso a gente usa o comando Strut.
O comando Strud ele permite que a gente selecione a partir de uma superfície, uma determinada direção, um tamanho pré-definido e a gente crie um sólido a partir dessa seção que a gente elaborou inicialmente. Então, nesse caso, a gente teria apresentado para o nosso trilho essa geometria conforme apresentada aqui na tela para vocês, para cada um dos trilhos. Perfeito? Já para os dormentes, vamos voltar aqui, fechar os nossos modelos, abrir novamente a nossa geometria. Para o nosso dormente, a gente vai utilizar o comando box para criar esse dormente, porque esse dormente específico ele tem uma seção que ela é do tipo retangular e a função box ela vai nos facilitar dessa forma. Então a gente determina para ele, para a ferramenta, qual que é o comprimento na direção de x, sempre se referenciando a esse sistema de coordenadas, qual que é a dimensão na direção y e qual que é a altura desse nosso dormente. E aí a gente define com um clique o ponto inicial que a gente vai ter, perfeito? E a gente também atribui isso a um Geometry Set para poder armazenar isso de forma organizada. Então, a partir dessa definição, a gente vai ter um sólido com essa característica aqui. E para elaborar esses outros dormentes que vão representar o nosso sólido, a gente vai utilizar a função Translate. A função Translate ela permite criar cópias de um elemento a partir de um determinado espaçamento. E é isso que nós vamos fazer. A gente pode selecionar um determinado elemento, aplicar uma direção para eles, criar uma cópia a partir de uma distância, que seria a distância equivalente ao espaçamento que a gente tem para o nosso dormente, informar a quantidade que a gente deseja criar e atribuir isso novamente a um set de geometrias para a gente poder armazenar essas informações. Então, a partir disso, a gente consegue criar o nosso conjunto de dormentes para o nosso modelo. Partindo agora para o elemento do lastro, voltemos à nossa geometria inicial aqui. A nossa geometria inicial, teremos o lastro aqui marcado para vocês. Então, nós vamos realizar o mesmo procedimento que fizemos para o trilho. Vamos criar uma make face, criar uma área associada a esse lastro. A partir dessa superfície que vai ser criada, a gente faz um sólido a partir do comando Strud. Então, a gente teria o sólido pronto a partir dessa ferramenta Strud. Tá? Indo agora já para o meu subleito, a gente teria a mesma metodologia, criando a superfície e, na sequência, o sólido associado à nossa superfície. Tá? Uma outra observação bastante importante é que, após a criação de nosso modelo de forma completa, vou aqui habilitar todos os nossos elementos sólidos do pavimento, precisamos observar que o dormente ele está embutido no nosso lastro. Então, a gente precisa que o nosso lastro ele seja cortado por meio desse dormente. Para isso, a gente utiliza a ferramenta Solid. Na ferramenta Solid, na função Cut, a gente consegue observar que é possível realizar o corte de uma peça que está sendo cortada por outra peça por meio desse exemplo aqui que o programa nos mostra. Então, a gente define o target, que é o nosso lastro, e define as ferramentas que realizarão o corte, que são os nossos dormentes. A partir daí, é possível observar, vou desabilitar aqui para vocês, que o nosso lastro ele fica cortado por meio do nosso dormente. Isso vai fornecer a possibilidade de eu inserir o dormente nessa peça aqui. Agora, com toda a geometria dos sólidos definida, a outra informação que é bastante relevante é definir a posição das cargas. Então, para isso, para a gente definir essa posição das cargas, foram elaborados retângulos, tá? Justamente na posição que esse carregamento ele vai ocupar, conforme a gente observou lá na nossa apresentação, tá?
E a partir desses retângulos, a gente vai utilizar a ferramenta Imprint. Com a ferramenta Imprint, a gente vai imprimir, por assim dizer, as curvas associadas, né, essas linhas, esses vértices associados a esses retângulos que foram criados, e vamos imprimi-los no nosso trilho por meio dessas duas superfícies aqui. Tá? Então, se a gente observa aqui, a gente tem a ferramenta que a gente quer imprimir e o nosso objetivo, que é justamente o nosso elemento que a gente quer que essa impressão seja realizada, né? Que é justamente essas duas áreas que serão impressas esses vértices. Perfeito? Então, a partir disso, a gente pode observar que vai ser criada uma linha para definição desses pontos, tá? E aí o programa vai entender que essa região, justamente no contato dessas linhas, vai ser criado um nó para a malha de elementos finitos. Realizado todo o modelo tridimensional, a última ferramenta importante aqui é a gente realizar a conexão desses elementos, tá? Então a gente utiliza a função AutoConnect. Com a função AutoConnect, a gente realiza a conexão de uma peça com a outra. Isso permite que o programa entenda que quando peças estão conectadas, as malhas de elementos finitos elas devem compartilhar o mesmo nó do elemento. Quando a gente aplica essa conexão, a gente pode verificar se ela foi realizada por meio da ferramenta Check Duplicate. Quando a gente habilita essa ferramenta e dá um Apply, as zonas marcadas em abóbora serão as zonas que estão conectadas. E aqui fica a sugestão de fazer essa verificação peça por peça. Trilho com os dormentes, dormentes com lastro, lastro com subleito. Com os elementos conectados, a gente pode partir para a criação dos materiais que serão incorporados. Para isso, a gente vai vir na aba Mesh, vai vir na ferramenta Material e a gente vai criar todos os nossos elementos. Para isso, a gente vem em Create, Isotropic, que será todos os nossos elementos. Para elementos de trilho e dormente, a gente vai utilizar o modelo elástico. Tá? E para os elementos de lastro e subleito, a gente vai trabalhar com os modelos de Mohr-Coulomb. E aí, nós vamos entrar com os inputs que eu já apresentei anteriormente para vocês, conforme apresentado aqui. Tá? Então, a gente entra com esses inputs para poder elaborar os materiais que vamos utilizar. Com os inputs inseridos no nosso modelo, a próxima etapa é criar as propriedades desse material. Então, para cada um dos materiais que a gente criou, a gente vai criar uma propriedade 3D para esse material. Então, vamos criar uma propriedade para o trilho, uma para o dormente, uma para o lastro e uma para o subleito, bastando apenas selecionar para cada propriedade qual o material correspondente a essa propriedade. Com os materiais e as propriedades criadas, agora a gente tem condições de criar a nossa malha de elementos finitos. Então, a gente vai selecionar a malha 3D, onde a gente vai criar, e aí a gente vai criar a partir do sólido, da seleção desses sólidos. Nós selecionamos os sólidos desejados, damos o tamanho que a gente deseja para essa malha de elementos, selecionamos o tipo de malha, que nesse exemplo estamos utilizando a malha híbrida, escolhemos, na verdade, a propriedade do material e damos um nome para essa malha de elementos finitos. O tamanho da malha também foi visto anteriormente aqui, conforme indicado na apresentação. Então, fazendo isso para cada um dos elementos, trilho, dormente, lastro, nós finalmente chegamos na elaboração da malha de elementos finitos para todos os materiais. Notem aqui uma observação bastante importante. O programa automaticamente tenta realizar a conexão de uma mudança de um elemento com o outro, a mudança de tamanho de um elemento com o outro. Isso significa que as peças elas estão conectadas entre si e o programa busca fazer essa compatibilização. Então, definidas as malhas de elementos finitos com a aplicação dos materiais, a próxima etapa que a gente precisa é definir o peso próprio. Então, a gente vem aqui na aba Static e define aqui
o peso próprio que a gente vai atribuir para esse material, tá? Então a gente atribui para essa gravidade, né, que será relacionada a isso, o valor de -1 nessa análise aqui. Com isso, a gente vai obter essa setinha conforme apresentada para vocês, tá? Eu só vou desabilitar aqui o grid para facilitar a nossa análise. Então, a gente já definiu o sentido da gravidade que o elemento que o programa vai utilizar para calcular os pesos próprios dos elementos, tá? A próxima etapa é definir as cargas dos trens. Então, a gente vem aqui na aba de Force, dá um nome para essa força, determina o valor que a gente vai aplicar, que no nosso caso é de 195, coloca isso num conjunto de carregamentos, que eu coloquei aqui atribuir a trem, né? Porque a gente está fazendo essa avaliação do trem, que a gente viu lá anteriormente. E aí a gente tem, conforme a gente aplica, a gente tem as cargas definidas para o nosso elemento. Exatamente nas posições, como a gente selecionou os nós, uma observação importante. Foram feitas as seleções dos nós, então tem que se haver o cuidado de selecionar exatamente os nós que vão representar o afastamento daquelas cargas das locomotivas que estamos estudando. Então, com a definição da malha, dos carregamentos, da gravidade, a última etapa que a gente precisa percorrer é a definição das condições de contorno. Então, a gente vai definir aqui as condições de contorno de forma automática, tá? Para que o programa consiga elencar todos esses nós e atribuir a ele condições de contorno. E aí a gente vai ter as seguintes condições de contorno após a aplicação, tá? Onde a gente vai ter em todas as superfícies laterais aplicadas as condições de contorno e também na sua base serão aplicadas as condições de contorno do elemento. Essa é a definição, o passo que deve ser percorrido para poder ser realizada a definição do nosso modelo do pavimento. É sempre interessante observar que a sequência da elaboração ela segue uma linha lógica aqui em cima do programa, sempre começando pela geometria, percorrendo-se pela malha, indo para o tipo de carga, né, e o tipo de análise que a gente vai realizar, que pode ser análise estática, análise de densamento, dinâmica, térmica, entre outros. A etapa posterior é a definição dos estágios construtivos. Então a gente vem aqui em Stage Set, e a gente vai criar uma análise para poder realizar essa verificação que a gente quer dos carregamentos, tá? Então a gente cria uma análise, a gente habilita somente atribui aqui somente os elementos que a gente for ativar para serem exibidos na nossa tela, e a gente inicialmente cria uma etapa 0 com todos os elementos do nosso modelo, da malha de elementos finitos, condições de contorno e gravidade associada. E a gente pede para que o programa limpe os deslocamentos nessa etapa, ele elimine os deslocamentos dessa etapa que serão devidos somente aos pesos próprios dos elementos, para análise de deformação. Na etapa seguinte, que é a etapa 1, a gente aplica o carregamento dos trens, e aí sim a gente faz a avaliação das deformações associadas a esse carregamento. Com a etapa, o Stage Set construído, a gente consegue criar uma análise, um caso de análise, que nesse caso será um Construction Stage, que a gente precisa avaliar aquelas etapas que a gente definiu anteriormente. Nós damos um nome para ela, selecionamos, né, o nosso set, que a gente já fez a avaliação, e a gente pede, e aqui a gente tem algumas configurações que são importantes. É interessante que, no caso do pavimento ferroviário, a gente usa o critério de convergência de deslocamento, porque às vezes o critério por carregamento ou por trabalho, ele não converge para esse elemento, algumas vezes. E aí o critério por deslocamento, ele facilita a nossa avaliação. Então, definidos todos os elementos, todas as condições de contornos e carregamentos e os casos de análise, a gente pode resolver esses casos, clicando em cima da análise que a gente está avaliando e pedindo para o programa resolver. Agora, indo para a parte de resultados, o programa vai apresentar para a gente alguns resultados.
aqui no resultado em etapas, a gente pode observar que o programa vai apresentar para cada uma das etapas analisadas. Então a gente pode observar que na etapa 0 é muito importante serem verificados que os deslocamentos estejam nulos, porque esses deslocamentos devido aos pesos próprios, eles precisam ser anulados. Já na etapa 1, é possível identificar qual que é o deslocamento total da nossa estrutura e onde ele acontece. Perdão, aqui eu estou clicando na etapa 0. Aqui o deslocamento total. Na etapa 1, a gente consegue verificar onde estão acontecendo esses deslocamentos e quais os valores associados. A gente ainda consegue mudar a malha deformada para visualizar melhor esses deslocamentos. O programa também permite que seja feita uma animação dessa aplicação para que a gente consiga ver de forma animada como está acontecendo esse processo de aplicação de cargas. Tá? Então aqui nós temos um deslocamento total, passando aqui para milímetros, aqui embaixo, de 2,5 milímetros total, que é o nosso deslocamento. Perfeito? É possível também serem realizadas as tensões. Então a gente consegue analisar as tensões no topo, vou só alterar aqui para metro, que fica mais fácil. E conforme a gente vai habilitando e desabilitando a malha de elementos finitos, a gente consegue visualizar conforme essas deformações. Uma tensão que é bastante importante é as tensões que acontecem no topo do subleito. Então, às vezes é importante fazer essa avaliação de quais que são as tensões que estão acontecendo no topo do subleito, aqui nessa região. A gente também pode fazer isso por meio de alguns diagramas, que podem ser extraídos por meio dessa aba On Curved Diagram, E a gente consegue extrair alguns diagramas para poder fazer essa análise de tensão aqui do nosso subleito, tá? Então aqui a gente consegue visualizar esse diagrama a partir da seleção dos nossos elementos da superfície desse subleito. Agora, passando para a parte final da apresentação, eu gostaria de comentar com vocês um estudo que foi realizado pela Muniz Espada, onde comparou o programa MIDA GTS-NX com o programa Ferrovia. O programa Ferrovia ele foi desenvolvido por Rodrigues em 1994 e ele também utiliza o método dos elementos finitos para poder simular o comportamento dos elementos da superestrutura para a infraestrutura. Ele trabalha num sistema tridimensional. E para quem tiver interesse, depois pode consultar a tese de doutorado do Espada, de 2003, onde é abordado um comparativo de resultados obtidos em campo com simulações realizadas com o programa Ferrovia. Por ser um programa que é amplamente estudado e tem uma confiabilidade muito boa dos resultados apresentados, o MIDA GTS-NX foi utilizado comparativamente com esse programa. Desse estudo, que foi realizado no período de aproximadamente 2 anos pela Muniz Espada, foram feitas diversas simulações no MIDA GTS-NX para poder realizar a calibragem dos modelos com esse programa e foram realizados os comparativos entre os dois programas. Aqui eu trouxe um dos comparativos que é bastante importante, que ele se refere à pressão de contato entre o dormente e o lastro. Então aqui foi realizado os estudos indicados aqui pela linha vermelha do programa Ferrovia, são os resultados que a gente obtém do programa Ferrovia. Já os resultados apresentados na linha roxa, magenta, e na linha tracejada são para 2 tipos de análises que foram realizadas no programa MIDA GTS. Uma comparando a análise linear e o outro análise não linear. Para a análise não linear, foi identificado uma aderência muito boa dos resultados, principalmente nos picos de tensões, entre o programa MIDAS e o programa Ferrovia. Então, a partir dessas verificações, foram realizadas outras verificações também. A Muniz Espada pôde calibrar o modelo no MIDA GTS-NX para conseguir representar fielmente os resultados e, utilizando o programa Ferrovia, conseguiu calibrar muito bem esse modelo. Então, a partir desses resultados, pode-se entender que o MIDAS, a utilização do MIDA GTS-NX
destinada para pavimento ferroviário tem uma aplicabilidade muito boa, muito confiável, tanto que os resultados eles deram muito próximos para ambos os programas. Então, a partir daí, foi identificado a possibilidade de desenvolver as metodologias para pavimento ferroviário, voltando-se para os modelos agora utilizando o MIDA GTS NX. Então, nesse período de 2 anos, a Muniz Espada pôde desenvolver, aperfeiçoar uma metodologia que ela já utilizava com o programa Ferrovia, agora aplicando para o MIDA GTS NX. Quem tiver interesse posteriormente poderá acessar as nossas redes sociais, as redes sociais da Muniz Espada, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E quem quiser depois pode entrar em contato com a Muniz Espada para poder saber mais sobre a metodologia que a Muniz Espada desenvolveu, voltado especificamente para análise e tensão de deformação de pavimento ferroviário, e assim ter auxílio e suporte na parte de projetos. Eu quero agradecer agora, para finalizar, agradecer a Muniz Espada pela colaboração com esse webinar e também a empresa Midas por todo o suporte que foi fornecido. Uma boa noite.